Sabe quando o paciente já está irritado com a dor no dente? Não que aquela dor seja a mais absurda do planeta, super aguda, mas é uma dor que já está ali incomodando há bastante tempo, está atrapalhando a qualidade de vida. Por quê? Ah, poxa, a paciente não pode ficar tomando nada de gelado aqui e já é o caso dela chegar até mim depois de já ter seguido por meses, né, com a dentista que acompanha, com a clínica geral que acompanha, e sem resolução. Por quê? A queixa dela é de uma dor, né, uma sensibilidade, assim, uma dor quando ela toma gelado. E a referência dela é no dente 17, tá? Totalmente no dente 17. Fiz aqui a primeira coisa, né, que a gente faz. Ela tinha periapical, falei, opa, calma lá, tá faltando uma radiografia, o quê? Interproximal aqui. Muito bem. E a referência dela é exatamente, olha só, no dente que menos tem restauração, assim, menos profundidade de cavidade. Se a gente comparar com 16, com 15, você fala, poxa, será que não é uma dor reflexa? Então, o que acontece aqui, né? Até antagonista, a gente está vendo aqui na interproximal que traz bastante referência. Nesse caso, a resposta ao teste térmico frio, que você fala, não, vamos fazer teste frio para ver se de repente não é o dente 15, olha a profundidade desse dente 15, o dente 16, é uma paciente que ela faz sim apertamento, né, ela faz bruxismo, então a gente sabe, né, que pode existir trincas, que, né, é uma hipótese que a gente deixa na mesa, já começa uma conversa por aí com essa paciente, mas ainda assim, né, não tem como chegar, não dá pra gente naquela ansiedade, com a melhor das intenções, de ajudar essa paciente aqui, especialmente porque a hora que ela chega, muitas vezes, com um profissional que faz endodontia, ela já está aguardando bastante tempo. Ela já pegou e já está sem paciência ali, né? Porque já é aquela dor que está acabando com a qualidade de vida e aí você fala para ela o quê, né? Se ela topa esperar mais um pouco, porque a gente não tem nada conclusivo. A resposta ao teste térmico frio no 15, 16 e 17 foi muito próxima, sem uma diferença significativa que levasse a gente a apontar, olha, esse dente aqui. Igualmente, teste percussão vertical, percussão horizontal. E por onde que eu começo nessa hora, por onde que eu começo, né, a considerar? E qual que é a minha hipótese de diagnóstico? Eu tenho 15, 16, 17, os testes nada conclusivos, eu vou para quê? Aí que eu dependo também, né, de conversar com a paciente, falar, olha, eu não vou sair abrindo simplesmente um dente seu pra gente, pra eu, né, achar que eu vou estar te ajudando, quando na realidade eu não vou, né? A gente vai pedir um pouquinho mais de paciência e a gente tendo uma excelente comunicação com o paciente entende e te agradece, você consegue tirar o paciente às vezes daquele momento, né, de insatisfação geral ali pela espera e coloca ele numa situação aí bastante colaborativa, né, no sentido de fazer esse exame e aí sim a gente já iniciar o que? Uma tomada de decisão. Não é olhar para esse exame aqui, que eu já vou adiantar para você que na tomografia em si também não tem nada conclusivo com relação à presença de trinca, com relação a algum espessamento apical que indicasse o envolvimento já, né, de um dente, pelo menos aí numa pulpite mais avançada, ou eventualmente até mesmo a necrose de algum conduto, tá? Não tem nada conclusivo aqui. E o fato de não haver, né, nada conclusivo não significa que eu não tenho dado nenhum a mais importante na minha tomografia. Claro que eu tenho. O que eu já começo a observar aqui, né, de um padrão aqui nos dentes dessa paciente? Olha a câmara pulpar, olha o tanto de nódulo, né? O nódulo em si que é o problema, né, que ele causa dor, mas não é a questão que o nódulo vai causar dor ou não, mas é o que esse monte de nódulo de calcificação, tanto em câmara quanto se você olhar, dependendo do corte, você consegue ver, né, essas calcificações ali dentro dos próprios condutos, tá? Não só nesses dentes aí envolvidos, mas tem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um corte, um outro corte aqui para você, que você vê até em dentes, olha aqui, ó, aqui. Não são nem dentes alvo, né, num primeiro momento, mas olha que região já de canino, né, que dá pra gente ver o tanto de pedrinhas, as nossas famosas pedrinhas de calcificação que a gente vai explicar para o paciente, fala, olha, tá começando a formar pedrinha aqui dentro do seu dente, né, calcificação, é uma resposta,
do tecido vivo que tinha aí dentro do seu canal a um estímulo agressivo, que aqui nesse caso, muito provável, a gente esteja falando aí realmente desse apertamento bastante severo, desse bruxismo que a paciente tem. E diante desses dados, né, o que a gente pode concluir? E aí que eu quero também ouvir de você aqui, né? O que você pensaria num caso como esse, independente, eu vou falar aqui na minha sequência o que eu tomaria, né, de decisão aqui, qual que vai ser, né, na verdade, essa paciente está em atendimento, qual que vai ser a minha sequência, mas eu gostaria muito de ouvir também qual que é a sequência que você usa no seu consultório para um caso como esse, porque isso daí é muito relevante, né, são situações novas que a gente tem lidado cada vez mais, novas assim, né, não novas, mas com maior frequência, né, a gente tem que lidar com casos de diagnóstico extremamente difícil, paciente que faz aí a sua parafunção, seu apertamento, seu bruxismo, você olha o dente, não tem nada conclusivo, mesmo tomografia, você fala, não tem trinca, e aí? Quando eu me deparo com um caso como esse, essa paciente, como vocês viram, tem alguns, o dente 16 especialmente, é um dente que tem mais restaurações de amálgama mais antigas, o dente 15 também, que está com uma restauração ali bastante antiga, né? Então, eu iniciaria do quê, né? Qual que seria a minha recomendação? Vamos lidar com algumas coisas ali que estão bastante óbvias, né? Restaurações mais antigas, que vale a pena chegar naquele momento ali e falar, vamos revisitar essas restaurações. Então, vamos trocar algumas restaurações, deixa eu voltar aqui. Vamos trocar algumas restaurações que a gente pode realmente lançar mão ali, né, de propor para a paciente, restaurações bastante, aqui ó, olha só, né, aqui do amálgama do dente 16, restauração do dente 15 também, que dá para a gente pensar, né, em fazer uma restauração melhor adaptada, especialmente depois de tendo avaliado clinicamente. E aí, além disso, o que mais que na tomografia a gente identifica, que clinicamente não fica... lógico, a gente vê ali a região de abfração no dente 17, aqui, né, na região da raiz médio-vestibular, olha aqui, tá? E uma possibilidade também, né, desse nosso diagnóstico por exclusão, mas lógico, num passo a passo, não é simplesmente fazer tudo junto, tá, gente? É fazer um por vez, exatamente para a gente chegar em algo exclusivo. Olha, por exclusão, né? Fizemos isso daqui, esse trabalho no dente 15 ou no dente 16 ou no dente 17, e aí a queixa da paciente cessou. Aqui no dente 17, o que a gente tem é uma lesão de abfração aqui, né? Esse desgaste cervical em região ali da raiz da mesiovestibular, que pode ser realmente aí vedado, né? Ainda que a gente saiba que uma restauração de uma região dessa, de uma lesão cervical não cariosa, como essa, se não for feito nada de diferente com relação à oclusão dessa paciente, essa restauração é aquela que possivelmente ela vai ficar soltando, vai ficar caindo, né? Pela microfratura, né, que você tem nessa região de dentina continuamente, se você não remove o fator causador, mas pelo menos por um tempo que seja, né, você pode restaurar isso daqui para usar como um propósito de auxiliar de diagnóstico, certo? Então essa seria mais ou menos a minha linha de conduta, né? A gente começar por questões que estejam mais óbvias, ao invés de simplesmente pegar e eleger um dente, né, que aqui, pelos dados que eu tenho, eu não sei se alguém conclui diferente, né, por mais que você tenha, talvez seja, né, o 17 pela sei lá o quê, mas não necessariamente eu tenho o suficiente para chegar no diagnóstico conclusivo. No entanto, eu tenho condutas, um passo a passo que eu falo para a paciente, vamos seguir, e nesse meio tempo a gente vai também observando se existe algum relato diferente, algum surgimento de alguns sintomas, às vezes agudização de algum sintoma. Só que o fato da paciente por si só, ela tá com a mão na massa, né? Fala, poxa, não, agora a coisa parece que tá andando, né? Por quê? Porque eu não tenho um diagnóstico conclusivo, mas eu estou trabalhando no sentido de, né? Fazendo, às vezes, a substituição de algumas restaurações aqui que a gente tem e que já são restaurações mais antigas de amálgama. A gente sabe que a própria restauração de amálgama um paciente que faz apertamento, faz bruxismo, ela pode ter
aí ela pode ter, não, normalmente ela já é esperado que a gente tenha aqui trincas em dentina, né, em algum grau, e aí a gente tem como chegar mais perto aí de algo conclusivo e de uma solução para essa paciente que realmente, né, simplesmente a gente propor só uma espera, né, depois de tanto tempo já esperando antes de chegar até a gente, às vezes acaba sendo bastante frustrante para o paciente. E essa frustração, né, essa perda da qualidade de vida do paciente em função dessa dor crônica, né, do fato do paciente não poder mais, nesse momento aqui, escovar o dente tranquilo, sem sentir o incômodo, isso daí ele tem um efeito deletério, emocional nesse paciente aí, que às vezes pode causar problemas secundários até em função disso, tá? Então seria a conduta, mas claro, como eu falei lá no início, eu gostaria muito de ouvir a conduta que você tem no seu consultório quando você encontra um caso como esse, né, de diagnóstico bastante desafiador, aquela coisa não conclusiva, a gente tem umas restaurações, né, de mais profundidade, tudo, mas aqui lembra disso, a queixa e a referência de dor mesmo da paciente, o que ela fala, não é esse dente aqui que dói, é o 17, tá? Quando ela escova o dente, enfim, mas, né, sempre num quadro aí, no teste térmico, num quadro ainda de uma pulpite reversível, certo? É bastante importante pra gente, né, que quando a gente sabe que o trabalho que a gente tá fazendo aqui, de vir trazer um caso e trabalhar em mais um conteúdo aqui, sem sombra de dúvidas, ajuda bastante a gente saber que está ajudando você aí no seu dia a dia. E para quem quer, com certeza, né, o meu suporte aí de uma maneira muito mais próxima para poder ajudar você, né, de uma maneira muito mais direta, com seus casos mesmo, no dia a dia no consultório, convido você a se inscrever no curso de controle de dor em endodontia, original da Endolovers, que a gente, nesse momento aqui, ó, que você tiver assistindo esse vídeo, olha lá a data da publicação, se for na data da publicação, até essa data eu garanto para você que a gente tem hoje como bônus, só bônus, tá? O curso já é fora de série, diferente de tudo que você já viu dentro da Endo. Mas só o bônus são 12 meses de acesso ao nosso plantão semanal de dúvidas ao vivo comigo, onde você pode trazer seus casos e a gente vai planejá-los em conjunto, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima.